Bom dia, meus irmãos, graça e paz, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por mais um domingo que estamos reunidos para a escola dominical. Neste momento nós vamos orar ao Senhor agradecendo pelos grandes feitos dele, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família. Vamos orar? Fechem os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer pelos Teus grandes feitos na nossa vida, ó Pai, pela força que o Senhor tem nos dado, pela fé que o Senhor coloca no nosso coração e que tudo isso faz com que nós possamos ter vontade, ó Deus, de estar juntinho de Ti, de estar Te buscando, ó Pai, e que o Senhor esteja renovando as nossas forças, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe o Teu povo, ó Pai, renova, revigora as nossas forças, ó Deus. Somente em Ti podemos encontrar alento, ó Pai, nesses dias tão mal que estamos vivendo, ó Deus. Tem dias que a gente pensa que não vai aguentar com as situações que nos sobrevêm, ó Pai. Mas em nome de Jesus, ó Deus, nós acreditamos em Ti, confiamos que o Senhor vai mudar esse quadro que nós estamos vivendo, ó Pai. Senhor, tende misericórdia do Teu povo, da nossa nação, das nações, ó Deus, que estão acometidas com esse mal, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria, ó Pai, para vivermos nesses dias, ó Deus, porque não tem sido fácil, ó Deus. Fortalece, ó Deus, os abatidos, os enfraquecidos, ó Pai. Revigore, ó Deus, renova as forças, Senhor. Dá, Senhor, alento aos desalentados, ó Pai. Nós nos sentimos assim há dias, ó Pai, que nós levantamos e nos sentimos fracos, ó Deus. Mas nós temos certeza que o Senhor está conosco, Senhor. E o Senhor vai nos ajudar a vencer esses dias, ó Pai, em nome de Jesus. Ser com aqueles que estão acamados, com aqueles que estão sentindo dores, ó Pai. Quantas pessoas estão, ó Deus, precisando de saúde, Pai. Senhor, toma nas Tuas mãos essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, por esses que estão doentes, porque nós sabemos, ó Deus, o quanto é valioso nós termos saúde, ó Pai, nós estarmos bem com o nosso organismo, ó Deus, com o nosso psicológico, ó Pai. E por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor interfira nessa situação, ó Pai, e passe, ó Deus, o Teu remédio santo, o Teu remédio puro, ó Deus, que faz com que as forças sejam renovadas, ó Deus, que faz com que o organismo esteja funcionando bem, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, ser com aqueles que estão enlutados, ó Deus. Quantas famílias estão tristes, ó Pai, porque perderam os seus entes queridos, ó Deus, em nome de Jesus. Fortaleça, Senhor, e dê discernimento nesses dias maus, ó Pai. Abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso pastor, ó Pai. Abençoe as famílias, ó Deus, que congregam na nossa igreja, Pai. Firme, ó Deus, essas famílias, ó Pai, na força do Teu poder, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. E nos dê alento, ó Deus, para estarmos juntinhos, buscando a Ti em espírito e em verdade. Nos ensine a Tua palavra, ó Deus, e nos ajude, Pai, a entender os Teus desígnios, ó Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. É confiado em Ti que nós buscamos a Tua presença e queremos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus queridos, nós queremos lembrar que hoje o culto presencial será às 18h30. Então, quem vai à igreja, lembre-se que hoje vocês irão 30 minutos mais cedo, tá? Às 18h30.
E lembramos também da reunião de oração da SAF, será às 16h30, tá joia? Nós vamos então cantar, é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Então vamos cantar aí com força e vigor. Se passa mais doce me deres gozar, se dor é mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Bom dia a todos, graça e paz. Nesse momento nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no Salmo de número 5, que tem como título Proteção contra os ímpios. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Salmo 5 fala da seguinte forma: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça,
por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim os teus caminhos. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, foguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Amém? O Salmo de número 5 é um clamor ao Senhor em meio às angústias e aflições da vida. Mesmo diante das dificuldades, das lutas que o salmista estava passando, ele clama ao Senhor em oração e somente espera. Muitas vezes nós não sabemos como falar com Deus, mas o Senhor, Ele nos responde, Ele nos segura com sua mão para que nós possamos passar com segurança em todas as lutas e todas as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Ele não nos prometeu uma vida fácil, uma vida sem dificuldades, mas Ele prometeu que estaria do nosso lado, estaria nos protegendo e nos fazendo vencedores. Que nós possamos, assim como o salmista, confiar nele, acreditar na sua palavra e seguirmos fiéis em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que a nossa diferença seja a palavra de Deus e que nós possamos continuar cada dia mostrando essa diferença que existe entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. O salmista demonstra nesse salmo que os homens, eles preferem confiar na sua própria força, no seu próprio braço, em vez de confiar no Senhor. Mas que nós possamos nos regozijar na justiça de Deus, em tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. Que a nossa vida possa ser transformada a cada momento e que possamos testemunhar essa grande alegria da presença de Deus na nossa vida, mesmo diante das lutas que nós passamos, mesmo diante das aflições do nosso dia a dia, mas que o Senhor possa ser o nosso Deus e possamos confiar e continuar confiando no Deus maravilhoso que nos livrou e que nos dá a vida eterna, em nome do seu Filho amado Jesus. Que a nossa vida seja uma vida transformada e confiante a cada momento em Deus. Que a nossa oração seja a oração do salmista, que nós possamos clamar a Ele e esperar confiantemente na sua palavra. Amém? Que nós possamos nesse momento orar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido benigno, o Senhor tem nos ajudado mesmo diante das lutas e aflições da nossa vida. Que nós possamos confiar, falar contigo e esperar, Senhor, na tua resposta, porque o Senhor é o Deus que nos promete e cumpre, Senhor, todas as suas palavras. Que nós possamos confiar e esperar no Senhor. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Nesse momento nós vamos adorar ao nosso Deus através dos cânticos, acompanhando a equipe de louvor, e logo mais estaremos desfrutando de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que possamos utilizar esses momentos no nosso crescimento espiritual, para que a nossa vida seja enriquecida com a palavra do nosso Deus e possamos continuar a cada momento o servindo. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Nós vamos começar hoje uma série de estudos sobre o tema Sinais de uma Igreja Viva, que tem como base o livro de John Stott, que tem exatamente esse tema, né? Sinais de uma Igreja Viva. Nós vamos hoje usar para a nossa reflexão de Atos, capítulo 2, de 42 a 47. Portanto, abra sua Bíblia em Atos 2, 42 a 47. Estaremos falando um pouco sobre a igreja primitiva. Estamos no meio de uma pandemia. Não há dúvida que este momento nós estamos passando mudou muitas igrejas. A praticidade da comunicação, a interação virtual se acelerou intensamente nesses dias. Mas até que ponto a igreja ela deve ser virtual e até que ponto a igreja deve ser presencial? Ela deve ser presencial na mesma medida que a família se relaciona de forma presencial. Seria possível uma família resumir seu relacionamento apenas à categoria virtual? Em Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Portanto, somos família de Deus. Nós poderemos resumir nosso relacionamento a uma relação virtual da mesma forma que nós podemos resumir o nosso relacionamento com o nosso próprio corpo de forma virtual. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A comunhão virtual ela pode ser auxiliar, ela pode ser temporariamente necessária por razões do que nós estamos vivendo, de saúde, mas ela não deve ser substituta da reunião presencial. Existe uma base bíblica e teológica para a comunhão presencial, que inicia desde a criação, lá no Éden, onde Deus interagia com o homem de forma presencial. Essa comunhão ela se estende
a relação familiar, no culto e no sacrifício que os patriarcas realizavam. Depois vem a formação do povo de Deus e o culto é organizado através de Moisés. Essa prática vai se estender até a chegada da igreja, a fundação da igreja por Jesus, que então depois a igreja, após a ascensão de Jesus, passa a se reunir, a prestar culto, ter reuniões de oração, de forma viva, presencial, na continuidade do serviço do culto do Velho Testamento. Todas as escrituras sagradas apontam para a promessa da reunião de Deus com seu povo na consumação dos séculos. E a igreja em seus cultos hoje celebra a obra de Cristo e anuncia esse dia glorioso. Devemos nos preparar e orar para que este tempo de isolamento possa passar, ansiando pelos dias onde poderemos voltar à comunhão com os irmãos face a face. Em Atos capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Versículo 43: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. John Stott diz o seguinte: nós, os cristãos, estamos não só unidos por nossos compromissos com Jesus Cristo, como também em nosso compromisso com a Igreja de Jesus Cristo. Precisamos ter a mesma perspectiva da igreja que Jesus tinha, a redescobrir a visão de uma igreja viva, renovada pelo Espírito Santo, tal como foi nos primeiros tempos. O propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar o seu isolamento. E ele fala isso ainda quando nem existia ideia de pandemia. Ele já é falecido, né? já havia falecido quando surgiu essa pandemia. Deus que se propôs a edificar a sua igreja, ela é uma igreja dos redimidos. Deus, conforme lá no relato de Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, elegeu em Cristo para sermos sua família. Diz lá o texto: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, de 4 a 6. John Stott diz: Cristo morreu não só para nos redimir de toda iniquidade, mas também para reunir e purificar para si mesmo um povo entusiasmado pelas boas obras. Assim diz a palavra de Deus, lá em Tito capítulo 2, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Na eternidade, Deus nos reunirá na sua presença como um só povo, o qual o apóstolo João já antecipou lá em Apocalipse capítulo 7, de 9 a 10, que diz: depois dessas coisas, olhei, eis que uma multidão, ao qual ninguém se podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajado de vestes brancas e com palmas nas suas mãos, clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Muitas pessoas, após essa pandemia, amarão mais a comunhão da igreja, mas certamente haverá um acréscimo do número dos desigrejados. Mas Deus, como em todos os tempos, por obra do Espírito Santo, continuará conduzindo sua igreja viva, a sua família, o seu povo e o seu corpo. Como é uma igreja viva?
John Stott responde esta pergunta com base no texto que nós lemos, com os seguintes pontos, né, que ele vai dizer que são sinais de uma igreja viva. O primeiro ponto é o ensinamento dos apóstolos. Então, uma primeira marca de uma igreja viva é o ensinamento dos apóstolos. Então, quer dizer que uma igreja viva tem como principal marca o estudo da palavra de Deus, o ensinamento, e não o grande número de seguidores de um youtuber ou dos grandes midiáticos. Uma igreja bem preparada para oferecer serviços online. Não, é a igreja que está fundamentada e continua se fundamentando nos ensinos da palavra de Deus. A igreja primitiva teve como seus primeiros mestres os apóstolos. Era um grupo de 11 mestres e um pouco mais de 3.000 alunos. Esses mestres, eles foram selecionados pessoalmente pelo próprio Jesus Cristo e treinados também por ele. Os apóstolos se dedicavam a ensinar as doutrinas que aprenderam com Jesus Cristo. Os alunos eram humildes, sedentos, ensináveis, queriam aprender tudo o que estava sendo ensinado. Sentava-se aos pés dos apóstolos e absorvia seus ensinos. A igreja primitiva não era um grupo que buscava apenas experiências místicas e pessoais, ou que pensavam eles mesmos já ser donos da verdade, mas cheio do Espírito Santo, que produzia em seus corações a sede. Eles aprendiam com os mestres que Jesus já havia instituído. Como a igreja hoje deve ouvir os apóstolos? Não temos mais apóstolos no sentido dos 11, sem concluir a escolha de Matias, e mais Paulo nascido fora do tempo, conforme ele mesmo afirma. Esses homens foram responsáveis por lançar as bases doutrinárias da igreja, o Novo Testamento inspirado por Deus. Não há mais autoridade inspirada como a dos apóstolos. Então, como podemos preservar na doutrina dos apóstolos? Temos em nossas mãos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, cujo Novo Testamento é parte dela. O ensinamento fiel da palavra de Deus é o ensino dos apóstolos, é o ensino infiel dos escritos, inclusive do Novo Testamento, que Deus usou os apóstolos, que tem como fundamento, como base, como centro a obra redentora de Cristo Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja bíblica, voltada para a palavra de Deus. Ensina com fidelidade na igreja, motiva os membros a estudá-la individualmente e a ensinar em seus lares, a ensinar aos seus filhos. O versículo 43 diz: em cada um havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia fidelidade aos ensinos dos apóstolos. Isso gerava em seus corações temor. Havia ali nos seus corações uma consequência onde eles tinham sede constante da palavra de Deus e viviam isso de forma dinâmica em suas vidas. O texto diz também que Deus operava maravilhas no meio do seu povo. Não tenho dúvida que uma igreja viva sempre estará experimentando da ação do Espírito Santo em seu meio, produzindo obras no meio da igreja. A segunda marca de uma igreja viva é a comunhão e a ajuda mútua. Uma igreja cheia de amor é a primeira evidência de uma nova vida em Cristo Jesus. Eles compartilhavam da comunhão do Trino Deus no partir do pão e nas orações. A igreja partilhava dos estudos bíblicos juntos, dos cultos, da Santa Ceia, das reuniões de oração, das reuniões nos lares, de reuniões indo, ou seja, ao templo para adorar a Deus,
versículo 44 e 45 diz: todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Este é um tema sempre muito delicado, porque assim como existem pessoas com preocupações com aqueles que exploram a igreja economicamente, existem também pessoas avarentas que temem fazer doações e se doar em relação à igreja, como fez aquele jovem rico que Jesus mandou vender todos os seus bens e depois segui-lo. Teremos então cuidado de andar com fidelidade nos ensinos bíblicos sobre este assunto. Há pessoas que se sentiram chamadas por Deus para deixar todos os seus bens para um serviço e ministério dedicado exclusivamente ao Senhor na evangelização e pastoreio da sua igreja. Os discípulos de Jesus eram pescadores, deixaram suas atividades pesqueiras. Mateus deixou o seu serviço público rentável para seguir Jesus. Os outros que nós não sabemos qual era a profissão também deixaram suas casas, trabalhos, para seguir o Senhor Jesus. Aqui na igreja primitiva, à semelhança de Barnabé, muitos resolveram atender às necessidades da multidão que aglomerava no período de doutrinamento, ou seja, naqueles primeiros dias, vendendo seus bens e propriedades. Esse período não foi um período longo, mas demandou muitas despesas para hospedar as pessoas, que estavam ali todas reunidas, ali presentes, como também alimentar essa multidão. Não havia uma obrigação e nem campanha para ninguém vender absolutamente nada. Simplesmente o Espírito de Deus produziu em seus corações esse desejo de poder ajudar e auxiliar os irmãos que tinham necessidade. Outro grupo de pessoas serviam em suas posses. Veja o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, houve um grupo de pessoas que ofereceram suas casas, não venderam seus bens, mas seus bens estavam a serviço dos irmãos. As suas casas eram oferecidas para reuniões de oração, para fazer culto, e serviam então as pessoas através de seus próprios bens. Na carta de Paulo aos Coríntios fala de igrejas que tinham melhores condições, que ajudavam outras que estavam em situação de escassez. John Stott diz o seguinte: o primeiro fruto do Espírito é o amor. Em particular, a igreja primitiva cuidava dos pobres e compartilhava com eles parte das suas possessões. Essa atitude deve caracterizar a igreja em todos os tempos. A comunhão, a disposição de compartilhar, generosa e voluntariamente, é um princípio permanente. A igreja deveria ser a primeira entidade no mundo na qual se abolisse a pobreza. Um terceiro sinal de uma igreja viva é a adoração prazerosa e reverência. Destaco mais uma vez o que o autor diz. Ele diz o seguinte: os primeiros cristãos não eram só fiéis em conservar os ensinamentos dos apóstolos na comunhão uns com os outros, também se reuniam uns com os outros, também se reuniam e participavam juntos no partir do pão e nas orações. Ele cita o texto de Atos 2,46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A igreja fazia reuniões de oração, eles ainda iam ao templo de Jerusalém para a adoração pessoal e às vezes até coletiva. Eles não faziam e nem mais participavam dos sacrifícios, porque esses já haviam se cumprido na pessoa de Jesus Cristo. A igreja celebrava a Santa Ceia no partir do pão. John Stott comenta que nessa diversificação das atividades da igreja, templo, reunião de oração, cultos formais da igreja, onde havia Santa Ceia, é uma dinâmica onde a igreja não ficou engessada no formalismo e no conservadorismo judaico. A igreja deve ser sábia para envolver todos em suas atividades, crianças, adolescentes, jovens, adultos,
devem ser dinâmicas, oferecendo atividades para todos, mas não perde a solenidade dos seus cultos, os princípios bíblicos basilares que dirigem principalmente a liturgia do culto público é preservado. É importante destacar que falamos dos princípios e não da forma. As práticas da liturgia bíblica para o culto público têm seu conteúdo na palavra de Deus, que consiste na leitura da Bíblia, nas orações, nos cânticos, nos hinos, a pregação da palavra, dízimos e ofertas, e também na Santa Ceia. Essa liturgia não precisa ser adotada nas atividades da igreja, como na escola bíblica dominical, nos pequenos grupos, nas sociedades internas, nas reuniões de oração. John Stott diz o seguinte: não precisamos nos opor ao formal através do informal. Cada um é apropriado no seu momento. Precisamos dos serviços dignos e solenes no templo, mas também precisamos nos encontrar nos lares, onde podemos ser mais informais, espontâneos. A adoração se enriquece tanto com a dignidade como a espontaneidade. Existem pessoas que vão para as atividades da igreja cheias de reservas, críticas e sentimentos contrários à adoração. Veja o sentimento da igreja com alegria e singeleza de coração, com alegria e simplicidade. Tem pessoas que não carregam nenhum desses dois sentimentos quando vão ao culto. Um quarto sinal de uma igreja viva é a evangelização contínua. A igreja viva é evangelizadora. Veja o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A primeira característica da evangelização é que ela é confiante na ação soberana de Deus. A maior segurança que nossa evangelização não será um fracasso é a promessa que o Espírito Santo transforma o coração das pessoas. Vivemos em dias em que as pessoas confiam na tecnologia, no ativismo para atrair pessoas para o Evangelho. Devemos utilizar bem esses recursos que Deus tem nos dado, mas não podemos colocar a nossa confiança, a nossa fé na eficácia deles. A igreja estava em constante oração para que Deus abrisse as portas para a pregação do Evangelho e usasse poderosamente a igreja para anunciar o Redentor, o Messias Salvador. Veja o que diz Atos capítulo 4, versículo 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo Jesus. A igreja não era fechada em si mesma, ela estava voltada para a sociedade, de forma que as pessoas se simpatizavam pela igreja, as pessoas se atraíam à igreja. Podemos observar algumas razões. Era uma igreja que seguia os ensinos de Jesus com todas as pessoas, cumprimentavam mesmo quando não eram cumprimentados, perdoavam quando eram ofendidos, renunciavam demandas para não viver em conflito, não falava mal das pessoas, servia a sociedade com seus bens, ajudando os pobres, as viúvas, os órfãos. Deveriam servir os vizinhos quando faziam bolos e pães, tratava educadamente todas as pessoas, vivia o evangelho com alegria e fervor. Deveria ajudar os necessitados, não com a hipocrisia dos judeus que davam esmolas tocando trombeta para serem vistos por todos, ao mesmo tempo que eles humilhavam e expunham ao vexame as pessoas ao irem ali sobre um grande alarde receber as suas esmolas. Eram caridosos, não como os romanos, que eram insensíveis às necessidades das pessoas carentes. Deus acrescentava dia a dia aos novos crentes. Uma igreja viva e dinâmica é uma igreja que
em sua evangelização, sob o poder do Espírito Santo de Deus, ela está constantemente atraindo pessoas. Todas essas características da igreja é fruto da obra de Deus nos corações dos crentes, que fazia com que essa igreja fosse acolhedora. John Stott fala de igrejas mortas, que não vêm novos crentes há mais de 10 anos. Muitas igrejas abandonaram e perderam estes princípios que estamos destacando. Muitas igrejas na Europa e nos Estados Unidos fecharam as suas portas dos templos por falta de membros. Igrejas numerosas que no passado foram impactantes na cidade, hoje morreram como as igrejas do Apocalipse. Gostaria de fazer algumas considerações finais. O Dr. John Stott destaca as marcas de uma igreja viva tem a ver com as nossas relações. O texto destaca a relação com os apóstolos através do aprendizado e a preservação dos seus ensinos. A igreja estava se relacionando entre si, preservando a comunhão, amava uns aos outros e cuidava um dos outros. Se relacionava com Deus através da adoração e do serviço. Fazia isso de forma vibrante. Se relacionava com a sociedade. Era uma igreja que pregava para um público que era simpático a ela. Um público cativo pelo amor cristão. A comunhão presencial é uma das mais importantes marcas de um relacionamento verdadeiro. Muitos educadores, conselheiros e profissionais da saúde têm alertado as pessoas do perigo de abandonar o relacionamento vivo e presencial para um relacionamento virtual. Há casos que pais comunicam com seus filhos através da internet, estando dentro da mesma casa, onde os filhos ficam trancados a maior parte do tempo em seus quartos. Estatísticas apontam para um crescimento vertiginoso de doenças emocionais, mentais e atitudes destrutivas nas pessoas. Pessoas se isolam, pessoas até tiram a própria vida. Nós estamos hoje aqui desprezando a internet como ferramenta? Não. Nesse momento eu estou usando essa ferramenta para falar com vocês. Mas eu uso e devo usar, a igreja deve usar essa ferramenta, assim como eu uso o aparelho celular para falar com minha esposa, meus filhos, netos, quando estamos longe um dos outros. Até o dia e a hora que nos encontramos pessoalmente. E assim não há necessidade mais do celular. Assim acontece hoje em relação à oração. Nós falamos com Deus através da oração, até o dia que nós estaremos com Ele e falaremos face a face. Acredito que a igreja que tentará substituir a comunhão presencial somente pela comunhão virtual se tornará uma das instituições que morrerá. Não se trata de Deus não poder sustentar uma igreja eletrônica, mas se trata de Deus não querer. No seu propósito, Ele não pretende estabelecer uma igreja virtual, mas Ele estabeleceu na sua palavra uma igreja que se relaciona face a face de forma viva. A igreja usará cada vez mais essa ferramenta. No entanto, a igreja deve entender que ela não é um grupo de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Ela é a família de Deus, ela é o corpo de Cristo. Seu relacionamento virtual deve existir apenas como auxílio e não como substituto para a convivência e a comunhão pessoal na adoração, nos cultos, nos estudos, nas reuniões de oração, em suas atividades e no seu impacto na sua convivência com a sociedade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, te louvamos porque Deus veio até nós. Jesus veio até nós para nos salvar e nos redimir. Ó Deus, Jesus veio, ó Deus, para estar conosco face a face. Ó Deus, um dia nós estaremos contigo face a face. Pedimos, ó Deus, que neste momento, Senhor, não permita que teus filhos percam o amor pela tua casa, pela comunhão uns com os outros, mas que
o Senhor possa cuidar, principalmente daqueles que não podem, por alguma razão, ir à tua casa. O Senhor possa preservá-los, até que tudo isso possa passar e eles possam estar novamente de volta na tua igreja. E nós ansiamos, ó Deus, pelo dia que o Senhor voltará, onde estaremos contigo face a face eternamente. Fortaleça teu povo, ó Deus, supra as necessidades daqueles que estão vivendo momentos difíceis de carência. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Na semana que vem nós vamos continuar com os estudos sobre este tema e nós vamos ver que uma igreja viva não é uma igreja sem problema. É uma igreja que tem problema também. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Deus e estejam no culto, aqueles que puderem e aqueles que não puderem estejam nos acompanhando no nosso culto hoje às 18h30, né? Nós temos um horário que precisa ser antecipado, nós podemos estar reunidos até às 20 horas, então nós estaremos hoje no culto às 18h30. Deus abençoe e fiquem com Deus.